Bom, como a Miriam mesmo já nos introduziu, o próximo companheiro de viagem nesse diálogo a falar aqui para nós e entrar em diálogo conosco é o Marconi. Ele é doutor em ciência política, colaborador do bacharelado em Relações Internacionais do Centro Universitário de Tabosa, em Pernambuco, e presidente da Civitas, Associação Cultural de Cidadania. Marconi, por favor. Bom dia a todos e a todas. Um prazer estar aqui. Agradeço o convite, oportunidade. Desde ontem, muito rica, né? Lá na Escola das Cidades, a gente já tomou um café, viajou interdisciplinarmente, não foi, professor? E aqui à noite, então, para a gente, esse encontro já começou há alguns meses, né? A minha fala, na verdade, é uma fala que não pode ter um começo, nem pode ter um fim, porque é muito amplo, né? O convite que foi feito foi um desafio, na verdade, como isolar essas duas categorias aqui, os valores e as crenças do Brasil. E, na verdade, são vários Brasis. Então, a gente, na verdade, não quer esgotar o tema, mas, sobretudo, fazer uma reflexão da perspectiva sociopolítica e cultural, e até com alguns elementos demográficos e econômicos, para poder pensar como esses valores, como esse ethos brasileiro, né, ele interfere no modo como a gente ocupa o próprio espaço e como constrói os habitats. Então, para começar, eu acho que a gente pode fazer uma reflexão sobre os valores. Não sei se podia desligar essa primeira sequência de lâmpadas aqui. E a foto é muito sugestiva, né, porque existe aqui uma passeata cívica com a camisa do Brasil e o pessoal jogando o lixo com a pessoa catando lixo dentro do lixeiro. E, nesse caso aí, isso mostra um pouco como a dimensão da falta de sensibilidade e da desigualdade, ela está tão presente no nosso cotidiano que simplesmente a gente ignora essa realidade. Então, aqui a gente começou falando sobre essa coisa do relacional, do diálogo, e que é necessário, obviamente, a gente meio que tirar a poeira dos olhos para poder enxergar esses elementos e, a partir disso, reconstituir a nossa forma de intervir no mundo. Então, como valores, né, eu trouxe algumas coisas que, inclusive, são quase clichês, né? A ideia de uma diversidade cultural, nós sabemos a matriz étnica do nosso país, ela é muito rica, muito diversificada. Gilberto Freire já tinha falado do processo de miscigenação racial, né, na sua obra, coisa que a Europa hoje vivencia, essa miscigenação racial. Com a queda das fronteiras internas, a gente foi pioneiro nisso desde a colonização. Então, nós temos aí 500 anos de experiência nesse aspecto, a Europa está começando a aprender sobre essa realidade de junção de famílias, de raças diferentes, de povos diferentes, e inclusive num contexto que sucede aquela lógica de raça pura, raça limpa, nacionalismos, etc. Então, não é à toa o fato de levar em consideração esse aspecto da diversidade cultural brasileira, porque é uma potencialidade, é um valor relevante que nós precisamos considerar. A ideia também de que existe um movimento estético, né, um movimento cultural que está no nosso ser, quer dizer, a ideia de um movimento, de uma musicalidade, de um gosto. A gente viu a apresentação das meninas aqui, como emocionados ficamos, como a sala se sentiu envolvida com aquela apresentação, e muitas vezes até identificadas, né, com a música, com a mensagem, com o sorriso que estava sendo apresentado aqui na frente. Então, essa ideia da musicalidade, o ritmo, né, o movimento rítmico, que faz parte da nossa cultura. Aliás, eu botei duas fotos aqui de um espaço muito interessante, se vocês não conheceram, sugiro que conheçam, o Beco do Rato, na Lapa, no Rio de Janeiro, e a Pedra do Sal. Dois lugares excepcionais, muito despretensiosos do ponto de vista do lugar em si, porque não é que tem nada muito sofisticado, mas a Pedra do Sal é considerada o lugar, que deve ter algum carioca aqui, mas é o lugar onde dizem, reza a lenda, que foi onde surgiu o samba, né? É uma pedra no meio de um bairro. Oi, desculpa. E essa pedra, ela aqui se monta um grupo de, não é esse daqui, é do Beco do Rato, de tocadores de samba, samba raiz, e
toda noite lá o pessoal se reúne para essa apoteose cultural de brasilidade. É muito, muito legal, sugiro que vocês, se puderem, participem, aí vocês vão entender um pouco o que é esse ritmo, né, que une as nossas diversidades interregionais. Né? Pois não? Ao lado da Gamboa, que é patrimônio, né, mundial, e também aqui fica perto dos Arcos da Lapa. Né? Não sei se você já foi no Beco do Rato também, é um pouquinho mais para cá, indo para o... Qual é o bairro ali, o do lado da Lapa, voltando? É, por ali, para Glória. Isso, é o Glória, exato. Bom, vamos em frente. A biodiversidade também não pode passar descontada, né, porque nós temos uma das mais exuberantes e ricas de biodiversidades do planeta. Toda a discussão sobre os incêndios na Amazônia e a preocupação global, obviamente, está relacionada aos recursos que estão no subsolo da Amazônia, mas, sobretudo, à vida, os ecossistemas, né, que ali estão e que são muito importantes para a gente compreender, inclusive, o futuro da vida no nosso planeta. Então, essa biodiversidade que está na Amazônia tem uma riqueza imensa no Pantanal, aqui na parte dos Pampas, no Cerrado, em todo canto, no Nordeste, na Caatinga também, na Seca. Ou seja, nós somos um grande laboratório de vida. E essa vida a gente, às vezes, também não consegue perceber que está gritando aos nossos olhos. Né? Coisa que em outros lugares do planeta não existe. Pra você ter uma ideia, a China, por exemplo, só tem 9% de seu território agriculturável. E nós, quantos por cento temos? Para ser celeiro dos alimentos, cereais do mundo, né? da proteína animal. Então, é uma questão também importante de ser levada em consideração. A capacidade de se reinventar, a capacidade de se ajustar, vamos dizer assim, para o desafio cotidiano que é sobreviver, porque, no final das contas, é um grande desafio sobreviver no Brasil. Depois eu vou mostrar alguns dados. Né? O primeiro desafio é a gente estar aqui vivo hoje, onde nós temos e vivemos na região mais violenta do planeta. Eu vou mostrar um gráfico lá no fim da apresentação que fala que nós matamos mais gente enquanto país do que a região da América do Norte, Europa, Ásia e Oceania juntos. Então, assim, é uma carnificina. Então, já é um milagre estarmos aqui vivos hoje. Mas, para dizer como essa capacidade de se reinventar é importante. A adaptabilidade também. Né? Aqui o exemplo do Combogó é fantástico. Por quê? Porque agrega aí a dimensão da segurança, da estética e da ventilação, num clima pouco convidativo. Até alguns autores da sociologia diziam que nós não conseguimos nos desenvolver intelectualmente porque o calor é muito grande. Antigamente tinha esse mito, quer dizer, é tão quente aqui que o povo não consegue pensar. E aí, essas invenções, né, essas inovações que terminaram criando padrões internacionais de aplicação. Quer dizer, o otimismo, isso é uma pesquisa ontem, nesse Expo Dubai 2020, que vai ter a exposição mundial lá em Dubai, né, ano que vem, e no Instagram da exposição saiu essa pesquisa global sobre o otimismo dos povos. E eu não sei se, nesse caso, nós somos otimistas ou sem noção, mas o dado é que os brasileiros são os mais otimistas, inclusive 20% a mais do que a média dos países que fizeram a sua avaliação, né, sobre quão otimistas são esses países. Então, somos um país de otimistas, né, apesar das dificuldades que estamos enfrentando. A questão da sociabilidade também não pode passar despercebida, porque existe uma espontaneidade do relacional entre a gente. Existe um calor humano que, para a gente, se representa... Antes da gente vir, estava falando cadê ela? Sobre a pontualidade suíça, né? E aí, a gente comentando sobre essa pontualidade, que quando você vai na Suíça, marcou a hora, quando você chega na hora, está aberta a porta e o portão, e as pessoas estão ali sinalizando que você vai ser recebido naquele horário. O que, para a gente, materialmente, não é tão importante como a pontualidade, do ponto de vista do calor humano, é muito mais significativo, porque é muito comum a gente receber as pessoas com a mesa farta, com um abraço, um sorriso no rosto, quer dizer, essa coisa da proximidade, até assim, alguns são entrões demais, né, quer saber demais da vida do outro, cara. Então, assim, existe essa coisa da sociabilidade entre a gente que muitas vezes passa despercebida, né? Não podemos negar também a influência da própria forma de organizar dos povos nativos, né? Como uma espécie de coletivo harmônico
que permitia esse convívio das diferenças dentro de um único espaço. Bom, essas situações de escassez, obviamente, geram oportunidades. E a gente precisa estar atento, mesmo em situações que não são muito favoráveis, a perceber que oportunidades são essas. Do ponto de vista dos fundamentos políticos, é óbvio que a gente precisa levar em consideração o modo como o Estado se organizou e que valores nortearam a organização desse Estado. Eu destacaria aí, basicamente, dois princípios. A ideia do coronelismo, o movimento coronelista, que ditou, em muitas regiões do país, o poder do voto e o poder da escolha, a livre escolha do eleitor, e que condicionou o comportamento eleitoral também. A partir de quê? Da força. Da força da baioneta, da força do uso capião forçado, e por aí vai. E, por outro lado, a ideia do próprio patrimonialismo, quer dizer, a confusão que existe, a confusão mental, no nosso ethos, de uma apropriação da coisa pública para benefício privado. E a repartição, vamos dizer assim, do custo com todos. Então, a gente se apropria privativamente do espaço público e reparte o custo desse espaço público com todos, à medida que o Estado termina sendo quem banca aquelas infraestruturas que são quebradas e que não são repostas por quem quebrou. Do ponto de vista dos fundamentos sociais, é óbvio que também existe uma dimensão latente de inclusão e exclusão. Isso daí, basta olhar os primeiros relatos sobre o processo colonizador, que você tem lá... Ui, eu estou errando o pitoco aqui. Você tem aqui a situação da Casa Grande, né? E a Casa Grande, por si só, fisicamente, impõe uma hierarquia. A Casa Grande tem uma vista de todo o terreno, a Casa Grande é mais arejada, a Casa Grande ela é rodeada de varandas, que dão uma percepção de dominação total do espaço. E lá no cantinho, na pior das condições, nós temos a senzala, né? Que, obviamente, vai ser controlada pelos mandatários da terra. Depois nós temos o déficit habitacional, em que pese várias políticas habitacionais, continua persistindo no nosso país, e ele atinge exatamente aquelas levas de população que, historicamente, foram desfavorecidas. Outros fundamentos sociais, a ideia da distinção e da segregação, e a ideia do muro das mansões, ou das casas, os muros dos condomínios, diz muito disso. Primeiro, a ideia de você poder ter acesso a esse tipo de patrimônio, a esse tipo de ocupação do espaço diferenciada, portanto, te confere distinção. É notório, é sabido, por exemplo, se eu tenho um prédio de 25 andares, 30 andares, da metade para baixo, os apartamentos geralmente são mais baratos, porque é muito melhor, talvez, morar mais perto da cobertura, ou mesmo na cobertura, porque isso te dá um status, te dá uma distinção. E, inclusive, você tem que pagar mais por isso. Mesmo a infraestrutura do edifício sendo toda passível de ser usada igualmente por todos os condôminos. Ou não é assim que funciona? Eu não sou arquiteto. Outra coisa que é a questão da atender à ideia de uma conformidade, de uma integridade. O famoso jeitinho brasileiro. Quer dizer, a gente não tem uma dificuldade muito grande de lidar com regras e de seguir regras. Essas regras, então, fazem com que a gente fique o tempo todo tentando escorregar e se ajustar ali. Às vezes, por exemplo, tem uma regra do plano diretor que a gente tenta, de algum modo, fazer um jeitinho para poder, na brecha do plano diretor, aprovar o nosso projeto e por aí vai. Então, assim, faz parte do nosso ser. Essa cultura de improviso, do jeito, do conchavo, do esquema, né? A ideia do nivelamento por baixo, né? O sarrafo da população não é pela excelência. É pela condição mais fácil do sobreviver. Então, nós temos aí uma grande frequência assim, de analfabetismo funcional, efetivamente. Então, você vê aqui o cara dizendo, bom, aqui é 110 volts, né? 110. A informação sobre a tomada, né? E aqui é a ideia de ser afrodisíaco, né? Aflordisíaco. Quer dizer, isso daí são o modo como o povo se inventa, tentando suprir as deficiências de formação também que possui. De formação, vamos dizer assim, codificada. Isso interfere, sem dúvida, o modo como essa própria população percebe o si e o todo. E aí vamos entrar no valor pátrio republicano, que basicamente o lema é ordem e progresso.
Então, dentro da ordem e progresso, precisamos questionar. Nós vivemos realmente na ordem ou numa desordem? E aí, vamos para os números. Se nós pegarmos a curva de crescimento populacional da humanidade, depois da Revolução Industrial, nós vemos que realmente a humanidade inteira deu um salto quantitativo, em termos populacionais. O mesmo fenômeno aconteceu no Brasil. Aqui nós temos um gráfico que mostra o declínio da taxa de natalidade. Nós temos aí, na década de 60, as mulheres, em média, tinham 6 filhos. E nós estamos hoje aí com a média próxima de 2 filhos, chegando logo, logo a 1 filho e daqui a pouco a quase nenhum filho. Essa redução da taxa de natalidade, o que é que se associa também, né? A um movimento demográfico muito intenso que o Brasil viveu. Imaginem que na década de 40 nós éramos, na década de 30 nós éramos 40 milhões de brasileiros. Hoje somos 209. Ou seja, nós multiplicamos mais de 5 vezes a população em menos de 100 anos. O movimento demográfico que fizemos em menos de um século, a Inglaterra fez em 3 séculos. Então, isso daí também não pode passar despercebido. Esse boom populacional e essa pressão demográfica imensa. E aí nós temos a curva, né, que nos projeta para um teto, vamos dizer assim, populacional perto de meados desse século. E também aqui um outro gráfico que demonstra como nós estamos envelhecendo gradativamente, rapidamente, em média de idade populacional. Aqui nós temos a projeção do 2005, 2050, do envelhecimento populacional, o que vai demandar, obviamente, a adaptabilidade das cidades, das construções, né, e toda essa coisa aí que a gente já está vivenciando. Bom, eu queria destacar aqui um outro problema, que é a questão da divisão que existe se nós cruzarmos os indicadores de renda e de educação. É uma linha imaginária que corta o Brasil em 2. O subdesenvolvido e o desenvolvido. Onde os indicadores de IDH, os indicadores educacionais de renda, tudo que vocês quiserem, são melhores daqui para baixo e piores daqui para cima. Mas esses indicadores, eles também nos mostram um outro desenho de divisão regional do país, que é de superconcentração no litoral, urbana, né? Um grande vazio populacional no território, que ele falava, como era, deserto do mar, né? Você usou uma expressão, um mapa lá do para dentro, e mar adentro, e aí também uma situação de urbanidade precária e de uma urbanidade melhor, de um interior mais desenvolvido, um interior menos desenvolvido, com menos acesso a serviços e por aí vai. Bom, aqui o tempo está estourando, mas aqui fala a mesma lógica com relação à América Latina, a região mais desenvolvida, os menos desenvolvidos, também dentro do México. E aí nós chegamos, então, à ideia de desordem urbana, desordem, o espaço desordenado, né? E nós teríamos trocentos exemplos, milhares de fotos que a gente podia mostrar, como essa desordem termina sendo uma espécie de adaptação à condição sine qua non, o povo se organizou. Bom, aqui tem uma sequência em espaços desordenados e espaços iguais, porque efetivamente é a ideia de uma igualdade. E por que eu estou botando essas duas cenas? Porque nem nos serve a desigualdade, nem nos serve a igualdade plena. Porque nós não somos iguais, nós somos distintos, somos diferentes, nossas necessidades são diferentes. Então, essa padronização também nos faz pensar o modelo de projetos habitacionais das últimas políticas públicas. Quer dizer, eu fiquei pensando, se eu chegasse bêbado aqui, eu não ia saber qual era a casa que eu ia entrar. Não é verdade? Porque realmente não tem como saber qual é a casa. E a coisa mais gritante aqui nessa outra foto é que nós temos o ordenado e o desordenado, dividido por um muro. Ou seja, o que está dentro do condomínio e o que está fora do condomínio horizontal. As imagens falam por si só, né? E aí a gente deve problematizar também a ideia de que progresso é esse? Quando você tem, por exemplo, todo esse caos, né? Isso aqui é o Rio de Janeiro. Mas isso daqui se repete em todas as cidades do país, né? Imagina, para a gente sair daqui de Vargem Grande para cá, gastamos 3 horas no ônibus. Deve ser o quê? 30, 40 quilômetros? 50, 60? Não faria sentido. Talvez fosse melhor, em vez de duplicar a pista, botar um trem.
facilitaria mais, seria mais objetivo. A extrema pobreza aumenta nos últimos anos. Aqui. A violência também aumenta. Estamos aí com a taxa de 65 mil pessoas, em média, sendo assassinadas por ano, em sua maioria jovens, afrodescendentes, em todos os centros. Jovens são as principais vítimas. Aqui é aquele mapinha que eu disse. O Brasil, isoladamente, no Brasil, isoladamente, se mata mais gente do que na Europa, América do Norte, Ásia e Oceania juntos. A gente só perde para a África. Mas a América Latina, junto o Brasil com o restante da América do Sul, ganha da África. Nós chegamos aí a 92 mil assassinatos em 2015. Bom, vamos para as crenças. Bem pouquinho a crença. A questão do sincretismo religioso faz parte. Faz parte do jeito da gente pensar, do jeito da gente tolerar, do jeito da gente não aceitar o outro. Então, o híbrido é um negócio misturado, quer dizer, você é católico, mas usa, sei lá, uma figa, vai numa cartomante e tem lá no gosto estético da sua casa, sei lá, uma estátua de São Jorge, uma carranca. Entende? Então, assim, é um negócio que faz parte da gente. A gente não faz muito problema por isso, entendeu? Não faz parte esse gosto eclético. E a ideia de modernização e desenvolvimento, eu não vou me parar nisso aqui, porque acabou o meu tempo, mas era só para mostrar a vocês como os contínuos modelos que nós escolhemos como processo de desenvolvimento nos levou a ter resultados efetivos, que chama-se voos de galinha. A gente não consegue voar feito um gavião em longas, a gente voa como uma galinha. Cresce, decresce, cresce, decresce, cresce, decresce. E isso, obviamente, com a pressão demográfica à porta, pedindo resultados efetivos econômicos e sociais, nos gera o quê? O grande caos social que nós vivemos. A grande falta de desorganização, né? E aí, o famoso avião de Niemeyer, preparado para esse voo da galinha, com a torre de comando lá em Brasília, né? Aqui na cabine, Praça dos Três Poderes, na cabeceira aqui, desorientando o voo, ninguém sabe onde vai esse voo. E por que dialogia e interdisciplinaridade? É o último slide. Por quê? Obviamente, tudo isso que a gente viu como resultado efetivo de nossa história exprime o contrário do que poderia ter sido observado se nós tivéssemos trabalhado colaborativamente, cooperativamente e entendido e incluído essas diversidades no processo. Nesse sentido, eu acho que a proposta desse evento é muito salutar. Já se falou aqui a superação da fragmentação de nossas ilhas, das nossas individualidades. A questão da valorização da dimensão relacional da vida, e aí tem toda uma literatura, partindo de Simmel, indo para a questão da intersubjetividade com Buber, a ideia de desenvolvimento de capacidade com Nussbaum, a ideia de construção de capital social e confiança com Putnam. Então, assim, é larga a literatura sobre esse assunto. O que a gente precisa fazer, talvez, é praticá-la. Entre nós, para começar. Esses ambientes, né, essas ambiências colaborativas de construção do saber horizontal, não hierárquico, porém harmônico, são fundamentais no tempo presente, porque os problemas são complexos e precisam de soluções complexas. Mobilizar as diversidades para quê? Não para valorizar o que divide, mas para valorizar o que une, porque é isso que gera convergência e consenso capaz de produzir políticas públicas que realmente revertam os problemas da nossa sociedade. Então, se a gente parte do que divide, vamos dar soluções que aumentam a divisão. Precisamos fazer uma projeção do que converge, do que une, para poder ter soluções melhores. E isso tudo para quê, gente? Simplesmente para garantir um mínimo necessário de confiança recíproca entre a gente, que é um problema clássico da nossa sociedade. Nós não confiamos uns nos outros. Simplesmente ninguém confia deixar a carteira com 10 mil reais aqui na cadeira e ir tomar um café ali. Ou o celular carregando, sem pedir que alguém fique olhando. Ou ir para casa andando na rua e não ter medo de sofrer alguma violência. Então, assim, o básico, que seria confiar, o insumo básico da civilização, a gente ainda está para construir. Então, todo esse processo nos ajudaria a quê? Melhorando esse indicador, desculpem, melhorando o indicador, vou resumir, melhorando a confiança
promover capital social, promover bem-estar, bem-ser, bem-viver. E com isso a gente, obviamente, ter um estado civilizacional bem melhor para todos. Eu agradeço, desculpa, eu passei um pouco do tempo, mas eu precisava mostrar os números. Obrigada, Marconi.